No jantar com os amigos do meu marido, um deles perguntou como nos conhecemos. Ele sorriu e disse: ela não parava de me mandar mensagens. Coisinha persistente. Eles riram. Ele acrescentou: ela era obcecada. Sinceramente, me senti mal por dizer não. Mais risadas. Então, agora ela corre atrás de mim como um cachorrinho. Acho que sou a maior conquista dela. Sorri, terminei minha bebida e decidi que ele nunca mais me humilharia. Olhem a minha esposa. Ela é como um cão de exposição perfeitamente treinado, anunciou Spencer aos seus companheiros de golfe enquanto eu entregava as bebidas no terraço. Sua mão agarrava minha cintura possessivamente. Sabe exatamente quando falar, quando sorrir, quando desaparecer. Levei anos de trabalho, mas finalmente consegui adestrar ela direito. Os homens riram enquanto eu mantinha meu sorriso de treino. Mas por dentro, algo se cristalizou. Hoje seria a última vez que Spencer Visfield me exibiria como se fosse sua conquista pessoal. Antes de continuarmos, se você já se sentiu diminuído por alguém que deveria tê-lo ajudado, considere assinar. É gratuito e ajuda essas histórias a chegarem a outras pessoas que precisam delas. Agora vamos ver o que acontece a seguir. Coloquei a bandeja de uísque com soda na mesa com elegância e prática, certificando-me de que cada copo caísse em um descanso de copos sem fazer barulho. Richard Hartford, o melhor amigo de Spencer na empresa, ergueu o copo em um gesto de agradecimento fingido. Você a treinou bem, Spence. A minha ainda acha que tem opiniões sobre as decisões do meu portfólio. Outra rodada de risadas. Senti os dedos de Spencer cravarem-se levemente no meu quadril. Era um sinal para que eu risse junto. E foi o que fiz. O tilintar era oco como cristal. Vai andando, querida, disse Spencer, dando um tapinha no meu quadril como se estivesse recompensando um bichinho de estimação obediente. Os homens precisam falar de negócios. Virei-me para sair e vi meu reflexo na porta de vidro. Cabelo loiro, penteado impecável, vestido de grife que Spencer escolheu na semana passada. Maquiagem sutil o suficiente para parecer natural, mas precisa o suficiente para atender aos seus padrões. Tudo em mim era cuidadosamente selecionado, gerenciado, reduzido às suas especificações. Na cozinha, observei minha respiração enquanto colocava a máquina de lavar louça na máquina. Pela janela, eu podia vê-los no terraço. Spencer gesticulando amplamente, provavelmente contando outra história em que eu era a piada. 7 anos. 7 anos eu desempenhei esse papel. A cada dia, erodindo um pouco mais de quem eu era antes de me tornar a senhora Spencer Visfield. O relógio no micro-ondas marcava 14h47. Em 3 horas, eu precisaria começar a me preparar para o jantar da empresa naquela noite. Mais uma apresentação em que eu sorriria sem graça enquanto os colegas de Spencer discutiam mercados que eu entendia melhor do que eles. Estratégias que eu poderia ter melhorado se alguém tivesse pensado em pedir minha opinião. Mas nunca pediram. Por que pediriam? Eu era apenas a linda esposa de Spencer, sua maior conquista em treinar uma coisa selvagem para a submissão. Subi as escadas para o nosso quarto, minha mão percorrendo o corrimão que Spencer havia escolhido especificamente porque ficava bem em jantares. Tudo em nossa cobertura havia sido selecionado pela aparência, pela impressão que causaria nos outros, até mesmo em mim. Especialmente em mim. No closet, empurrei para o lado os vestidos de grife que Spencer aprovou e estendi a mão atrás deles para o painel escondido que eu havia instalado 2 anos antes. Atrás dele, havia um pequeno espaço onde eu guardava os resquícios do meu antigo eu. Meu diploma de MBA da Wharton enrolado cuidadosamente e amarrado com barbante. Minha certificação de contador, os cartões de visita da Tor Consulting, a empresa que eu construí do nada e abri mão de tudo por amor, ou pelo que eu pensava ser amor. Uma lembrança surgiu sem ser convidada. 3 anos atrás, no escritório de Verônica, assinando os papéis que transferiam a participação majoritária para ela. Isso é temporário, disse Verônica com um olhar preocupado. Você vai voltar. Mas eu tinha tanta certeza naquela época, tanta convicção de que Spencer precisava que eu fosse menos para que ele pudesse ser mais. É constrangedor ter minha esposa competindo no meu mundo, ele disse depois que um cliente escolheu minha proposta em vez da dele. Isso me faz parecer fraco. Você entende, não é, querida? Eu tinha entendido. Eu tinha entendido que amar Spencer significava me encolher para caber no espaço que ele me reservava. Eu tinha entendido que o ego dele exigia a minha diminuição. Eu tinha entendido tudo, exceto o quanto isso me custaria. Lá de baixo, ouvi a porta do terraço se abrir e vozes masculinas preenchendo o saguão. Eles estavam indo embora. Fechei rapidamente o painel oculto e escolhi o vestido azul marinho que Spencer havia aprovado para aquela noite.
Decote discreto, comprimento apropriado, caro o suficiente para refletir seu sucesso, mas não tão caro a ponto de sugerir que eu tinha meu próprio dinheiro. Ele não sabia sobre o fundo fiduciário que minha avó havia me deixado, aquele em que eu nunca havia tocado, aquele que acumulava interesse enquanto eu desempenhava o papel de esposa financeiramente dependente. Meline, a voz de Spencer ecoou escada acima. Venha se despedir dos meninos. Desci as escadas com passos medidos, reabrindo meu sorriso vazio. Richard esperava na porta, seus olhos me percorrendo com a avaliação casual que homens como ele se sentiam no direito de fazer. Linda como sempre, Meline. Spencer é um homem de sorte. O mais sortudo, concordou Spencer, puxando-me para si com força possessiva. Mas cá entre nós, não foi sorte, foi só um bom treino. Mais risadas. Richard deu-lhe um tapinha no ombro e foi embora. Quando a porta se fechou, Spencer se virou para mim, sua expressão assumindo a mesma avaliação crítica que eu conhecia tão bem. Sua risada foi um pouco alta mais cedo. Já conversamos sobre isso. Feminino, sem ousadia. Esta noite é importante. Garret Blackwell estará lá com a esposa, e eu estou pronto para o avanço da sociedade. Preciso que você seja perfeito. Claro, eu disse, com a voz exatamente no tom que ele preferia. E lembre-se da história, continuou ele, ajustando o meu colar com precisão clínica. Você me perseguiu. Você foi persistente. Eu cedi por gentileza. Essa é a narrativa que eles conhecem. Então é isso que você reforça. Você consegue lidar com isso sem me fazer passar mal? Assenti, sem confiar na minha voz para manter o tom de prática. Ele beijou minha testa, um gesto que antes parecia carinhoso, mas agora parecia a marca de um proprietário na propriedade. Boa menina. Comece a se arrumar. Partimos às 7 em ponto. Enquanto ele caminhava em direção ao seu escritório, eu estava sozinha em nosso amplo saguão, cercada pela bela gaiola que ele havia construído para mim. Naquela noite, ele contaria sua história degradante novamente. Naquela noite, seus colegas ririam de mim novamente. Naquela noite, eu sorriria e desempenharia o papel de sua conquista perfeitamente treinada novamente. Ou será que não? Subi as escadas novamente, mas desta vez com um propósito diferente. Do painel oculto, peguei meu laptop antigo, aquele que Spencer nem sabia que existia. Ao ligá-lo, senti algo que não sentia há anos. Possibilidade. Meus dedos se moviam pelo teclado com uma confiança esquecida, acessando contas que eu havia mantido ativas mas inativas. Listas de contatos, bancos de dados de clientes, registros financeiros da Tor Consulting. Tudo ainda estava lá, esperando, assim como a mulher que eu costumava ser. Em algum lugar sob a superfície da criação de Spencer. O relógio marcava 15 horas e 22. Menos de 4 horas até o jantar. 4 horas para se preparar para outra apresentação como a Sra. Spencer Whitfield, esposa dedicada e maior realização. Mas quando fechei o laptop e comecei a me vestir, percebi que algo havia mudado. Aquele momento cristalizado no terraço não fora de raiva ou mágoa. Aquelas emoções eu havia aprendido a enterrar. Era a clareza, a compreensão simples e perfeita de que eu já estava vivendo como a conquista de outra pessoa há tempo suficiente. Esta noite seria diferente, embora Spencer ainda não soubesse. Esta noite, enquanto eu sorria, acenava com a cabeça e desempenhava meu papel, eu tomaria notas. Não do tipo que me ajudaria a lembrar os nomes das esposas dos colegas dele ou as escolas dos filhos deles. Do tipo que me ajudaria a lembrar quem eu era antes de me tornar o que ele me tornou. O vestido azul marinho deslizou sobre meus ombros como uma armadura disfarçada de seda. O manobrista pegou as chaves de Spencer com um tipo de deferência reservada a clientes regulares que davam gorjetas excessivas, e a mão de Spencer pressionou minhas costas, guiando-me em direção à entrada do restaurante. A pressão era firme, possessiva, da mesma forma que ele dirigiria um carro caro para uma vaga de estacionamento. Através das portas de vidro, eu já podia ver o brilho quente da sala de jantar, ouvir o murmúrio sofisticado de conversas que logo incluiriam minha degradação como entretenimento. Ombros para trás, Spencer murmurou no meu ouvido enquanto nos aproximávamos do balcão da recepcionista. E lembre-se, deixe-me conduzir a conversa hoje à noite. Garret está me considerando para o projeto de Singapura, e não posso me dar ao luxo de distrações. A recepcionista, uma jovem cujo crachá dizia Sofia, se iluminou ao ver Spencer. Sr. Whitfield, sua mesa de sempre está pronta. O senhor e a Sra. Blackwell já chegaram. Seus olhos me percorreram sem me reconhecer, como se eu fosse um acessório caro que Spencer tivesse usado no jantar. Talvez fosse exatamente isso que eu fosse. O restaurante vibrava com o tipo de energia controlada que acompanha listas de reservas de 3 dígitos e 1 ano.
Spencer nos guiou pelo espaço com naturalidade, acenando para outros clientes que reconhecia, sem tirar a mão das minhas costas. Reconheci vários rostos de sua empresa, de eventos beneficentes, dos inúmeros jantares em que aperfeiçoei a arte de estar presente, mas sem chamar a atenção. Garret Blackwell se levantou quando nos aproximamos, seus cabelos prateados refletindo a luz do lustre acima. Eleanor permaneceu sentada, sua avaliação do meu vestido começando pelos meus sapatos e subindo lentamente, sua expressão revelando tudo o que ela pensava sobre a minha escolha antes mesmo de dizer olá. O vestido azul marinho que Spencer havia aprovado de repente pareceu uma fantasia que não combinava com o papel. O aperto de mão de Spencer com Garret foi o típico aperto de mão de homens em escolas de negócios, firme e um pouco longo demais. E a adorável Meline, a maneira como ele disse adorável, deixou claro que era uma cortesia, não uma observação. Eleanor, você está maravilhosa, eu disse, sentando-me no meu lugar. Ela estava usando Saint Laurent, percebi enquanto calculava mentalmente que só os brincos dela custavam mais do que Spencer sabia que eu tinha na minha conta pessoal. Obrigada, querida, respondeu Eleanor, sem sorrir. Esse vestido é bem clássico. Código para tedioso. Normal, tudo o que Spencer queria que eu fosse. Ela não precisa de ostentação, disse Spencer, já fazendo sinal para o garçom pedir bebidas. Beleza natural e tudo mais. Ele disse isso como se estivesse defendendo uma compra, explicando por que havia escolhido o modelo prático em vez do luxuoso. Garret já estava em 3 andares de fofoca firme quando nossas bebidas chegaram. Um martini para mim, exatamente como Spencer havia pedido sem perguntar minha preferência. Uísque puro para ele e Garret. Vinho branco para Eleanor, que segurava seu copo como um suporte do qual não tinha a mínima intenção de beber. A conta Mitchell é um desastre, Garret dizia, sua voz carregada do tipo de crueldade casual que homens bem-sucedidos demonstram ao discutir os fracassos dos outros. Embora isso não fosse surpreendente, considerando as recentes distrações de Tom. Spencer riu, um som calculado para mostrar que ele estava por dentro da brincadeira, sem parecer muito ansioso. Tomei um gole do meu martini e deixei que suas vozes me envolvessem, notando como Eleanor me observava com o tipo de atenção normalmente reservada a quem procura bolsas falsificadas. Falando em distrações, disse Garret, sua atenção repentinamente se voltando para mim com a força de um holofote. Como vocês se conheceram? Acho que nunca ouvi a história completa. Minha boca se abriu ligeiramente, pronta para compartilhar a história real. A conferência onde eu havia apresentado estratégias de mercado, Spencer se aproximando de mim depois, nervoso e energético, seu cartão de visita tremendo levemente na mão. Mas a mão de Spencer encontrou meu joelho debaixo da mesa. Um aperto de advertência que significava silêncio. Ah, essa é boa, disse Spencer, com um sorriso se espalhando como óleo na água. Ela não parava de me mandar mensagem. Coisinha persistente. Ele riu, e Garret se juntou a ele imediatamente. Quer dizer, estamos falando de dezenas de mensagens por dia. Eu acordava com romances sobre por que deveríamos tomar café. Meus dedos apertaram imperceptivelmente a haste da minha taça de martini. Não era apenas uma mentira. Era uma reescrita completa da história. Eu nunca tinha mandado mensagem para ele antes. Ele estava me perseguindo há 6 meses. Ela estava obcecada. Sério, continuou Spencer, aquecendo o público. A expressão de Eleanor havia mudado de avaliação para algo que parecia quase pena. Eu me senti mal por dizer não. Você sabe como são as mulheres desesperadas. Às vezes a caridade é a opção mais gentil. Spencer, eu disse baixinho, mas ele já estava muito concentrado em sua performance. A melhor parte, disse ele, com a mão no meu ombro como se estivesse apresentando provas. É que agora ela me segue como um cachorrinho. Vai aonde eu vou, faz tudo o que eu mando. Acho que sou a maior conquista dela, né, querida? As palavras pairavam no ar entre nós, cristalinas e cortantes. Garret riu, o som ecoando nas taças de vinho. O sorriso de Eleanor se tornará fixo, desconfortável. Outros clientes nas mesas próximas se aquietaram um pouco, como as pessoas fazem quando sentem algo significativo acontecendo sem entender o que. Minha taça de martini permaneceu perfeitamente firme na minha mão. Meu sorriso nunca vacilou, mas por dentro algo fundamental se moveu como placas tectônicas finalmente cedendo após anos de pressão. Vi todo o nosso casamento se reestruturar naquele momento. Cada menosprezo, cada correção pública, cada vez que ele reescreveu nossa história para se tornar o herói e eu a grata receptora de sua atenção. Essa é uma história e tanto, disse Eleanor com uma voz que sugeria que ela não estava acreditando totalmente. Não é? Perguntei, com a voz perfeitamente calibrada para o tom preferido de Spencer.
Spencer tem um dom incrível para contar histórias. Ele apertou meu ombro, satisfeito com o que interpretou como concordância. Bem, você sabe o que dizem. Todo homem de sucesso precisa de uma mulher dedicada atrás dele. Ou abaixo dele, acrescentou Garret com uma risada que me arrepiou. O garçom chegou com nossos aperitivos, interrompendo-me misericordiosamente. Arrumei meu guardanapo no colo com precisão mecânica enquanto minha mente fazia cálculos que Spencer não imaginava que eu fosse capaz de fazer. O fundo fiduciário que ele desconhecia, os contatos comerciais que ele achava que eu havia abandonado, as partes de mim que eu havia escondido tão bem que até eu quase me esquecia que existiam. Durante o prato de sopa, Garret me explicou a volatilidade do mercado usando palavras curtas e metáforas de beisebol, enquanto Eleanor perguntava sobre meus hobbies no tom que se usaria com uma criança. A mão de Spencer permanecia possessivamente em meu braço, apertando-o ocasionalmente quando queria que eu risse ou sorrisse nos momentos apropriados. Cada toque era como mais uma barra sendo adicionada a uma gaiola que eu o ajudara a construir. Você tem muita sorte, disse Eleanor quando nossos pratos principais chegaram. Spencer cuidando de tudo, tomando todas as decisões. Deve ser tão relaxante não ter que pensar muito. Exatamente, concordou Spencer antes que eu pudesse responder. Ela está muito mais feliz agora que não precisa se preocupar com coisas complicadas. Não é mesmo, querida? Olhei para ele, depois olhei de verdade. O sorriso satisfeito, a confiança casual de um homem que acreditava em sua própria revisão da história. Ele realmente achava que tinha me feito um favor. Ele realmente acreditava que eu não era nada diante dele, que não seria nada sem ele. Os mais felizes, eu disse, erguendo meu copo em um pequeno brinde. O resto do jantar passou em um borrão de respostas calculadas e risadas perfeitamente sincronizadas. Eu cataloguei cada desprezo, cada gesto de desdém. A cada momento, a narrativa de Spencer sobre nossa vida juntos se tornava mais elaborada e degradante. Na sobremesa, eu havia tomado minha decisão. Não com raiva nem com mágoa, mas com perfeita clareza. Spencer nunca mais me humilharia. Não porque eu o impediria, mas porque eu deixaria de ser a mulher que ele pensava ter criado. A verdadeira Meline Thorne ainda estava lá, esperando sob a superfície da senhora Spencer Wishfield. A casa se acalmou com o silêncio noturno, enquanto o ronco de Spencer se dissipava do nosso quarto. Esperei mais 20 minutos, contando seus padrões de respiração para garantir que ele tivesse alcançado o sono profundo que sempre acompanhava seus jantares regados a uísque. O relógio digital no micro-ondas marcava 23 horas e 47 quando finalmente me mexi, meus pés descalços silenciosos nos azulejos frios da cozinha. Atravessei a sala de estar, evitando o assoalho que rangia perto da estante, e entrei no quarto de hóspedes que havíamos transformado no escritório de Spencer. Ele o chamava de seu domínio, mas naquela noite eu tinha meus próprios planos. A escrivaninha de mogno erguia-se imponente sob o luar que entrava pelas persianas, com as gavetas trancadas como sempre. Spencer não sabia que eu tinha feito cópias de suas chaves meses antes, durante um de seus fins de semana de golfe. A gaveta de baixo se abriu com um clique suave. Lá dentro, sob pastas de declarações de imposto de renda e extratos de investimentos, meus dedos encontraram um envelope fino que eu havia escondido ali 3 anos antes. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu retirava os documentos que Spencer nunca vira, e jamais pensaria em procurar em seu próprio espaço. O extrato do fundo fiduciário mostrava um saldo que faria seus olhos se arregalarem. O último presente da minha avó, cuidadosamente investido e crescendo constantemente. 8,7 milhões de dólares que ele acreditava não existirem porque eu o deixei presumir que minha família era de classe média comum, em dificuldades. Por trás da declaração, estava meu diploma de MBA da Wharton, com o selo dourado ainda brilhando apesar dos anos. 3 cartas de oferta de empresas da Fortune 500, cada uma propondo salários que superavam em muito o que Spencer ganhava até então. Eu havia recusado todas por ele e por nós, por um amor que me obrigara a ser menos para que ele pudesse se sentir mais. Devolvi tudo cuidadosamente ao seu esconderijo e fui até o computador do Spencer. Ele achou que a senha dele era inteligente. Nossa data de aniversário invertida. Ele nunca imaginou que eu prestaria atenção suficiente para descobrir. A tela piscou e naveguei até as pastas que ele pensava estarem escondidas atrás de apresentações de trabalho e arquivos de clientes. O que encontrei me deixou sem fôlego. Planilhas com o rótulo Segurança Pessoal mostravam transferências sistemáticas de nossas contas conjuntas para uma conta somente em seu nome. 50 mil dólares aqui, 30 mil dólares ali. Valores pequenos o suficiente para evitar o disparo de alertas, mas substanciais quando contabilizados.
Nos últimos 2 anos, ele havia movimentado quase US cifrão 400.000. Meu dinheiro, minha contribuição da pequena herança do meu pai, que eu havia adicionado às nossas economias conjuntas, confiando a ele a administração. Os e-mails eram piores. Conversas com seu amigo advogado Daniel, discutindo estratégias de proteção patrimonial e planejamento financeiro preventivo. Uma mensagem datada de 6 meses atrás dizia: preciso garantir que M continue financeiramente dependente. Não posso deixá-la ter ideias sobre independência. No momento em que eles acham que não precisam de nós, eles vão embora. Meu telefone vibrou na mesa, me assustando. O identificador de chamadas mostrou um nome que eu não via há anos. Verônica T, minha ex-sócia. Minha mão hesitou antes de atender. Maddi. Sua voz estava um pouco arrastada. O barulho de fundo de um bar era evidente. Eu sei que está tarde. Desculpe. Eu precisava te contar uma coisa. Verônica. O que houve? Não tem nada errado. Está tudo errado. Meu Deus, estou bêbada. Ela riu, mas soou triste. Eu mantive seu nome nos contratos, Maddi. 3 deles, os grandes. Morrison Industries, Artley Group e aquela empresa farmacêutica. Você ainda é dona de 40% da empresa. A sala pareceu se inclinar. Do que você está falando? Eu nunca preenchi a papelada da transferência. Eu ficava me dizendo que era um descuido, mas honestamente eu sabia. Eu sabia que ele estava te destruindo e sabia que você precisaria de uma rota de fuga eventualmente. Ela fez uma pausa e eu ouvi o gelo tilintando em um copo. A empresa vale 12 milhões agora, Maddi. Seus 40% estão aqui esperando você voltar. Minhas pernas estavam fracas. Sentei-me pesadamente na cadeira de couro de Spencer. Verônica, não diga nada agora. Só saiba que está aqui. Você ainda está listado como cofundador, sócio sênior de licença. A porta estará aberta quando você estiver pronto para entrar. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentado na escuridão, minha mente correndo por cálculos e possibilidades. Spencer estava me roubando enquanto eu estava sentado em uma fortuna da qual ele nada sabia. A ironia era quase engraçada, exceto que nada naquilo parecia engraçado. Às 2 horas da manhã, me vi dirigindo por ruas vazias em direção ao distrito industrial. O depósito estava deserto, exceto pelas luzes de segurança que projetavam longas sombras entre as fileiras. Unidade 47B. Eu não ia lá havia mais de 1 ano, mas a chave ainda estava no meu chaveiro, escondida entre as outras. A porta de metal se abriu com um rangido que pareceu alto demais no silêncio. Lá dentro, iluminados por uma única lâmpada nua, jaziam os vestígios arqueológicos da minha vida passada. Caixas de papelão etiquetadas com minha letra caprichada, prêmios, arquivos de clientes, fotos do escritório. As sacolas para roupas penduradas em um cabideiro portátil continham meus velhos ternos de negócios. Armani Chanel, a armadura de uma mulher que um dia comandou salas de reunião. Abri a primeira caixa e retirei uma placa de cristal empreendedora do ano, Meline Thorne. Outra, excelência em consultoria estratégica. Meus dedos percorreram as letras gravadas de um nome que não parecia mais meu. Abaixo dos prêmios, encontrei álbuns de fotos de eventos da empresa, fotos minhas apertando mãos de CEOR, falando em conferências, rindo com clientes que valorizavam minha opinião. Laptop estava na terceira caixa, embrulhado em plástico bolha como uma relíquia. Liguei-o, surpreso que a bateria ainda estivesse carregada. A tela ganhou vida, mostrando uma área de trabalho congelada no tempo. Contatos de e-mail de centenas de clientes, propostas que eu havia escrito, planos estratégicos que economizaram milhões para empresas, tudo esperando. Paciente como a arqueologia. No fundo da caixa, embaixo de tudo, havia um cartão de aniversário. A letra era da minha mãe, trêmula, mas determinada. Eu não falava com ela havia 2 anos, desde que Spencer me convencera de que ela era tóxica e tinha ciúmes da nossa felicidade. O cartão era do meu último aniversário antes do silêncio. Dentro, ela havia escrito: minha querida, espero que um dia você se lembre de quem era antes dele. Você era magnífica. Ainda é. Com amor, mãe. Sentei-me no chão de concreto do depósito, cercado pelas evidências de uma vida que havia abandonado, e senti algo se abrir dentro de mim. Não quebrar, mas sim se abrir como uma semente adormecida, finalmente sentindo a primavera. Não eram apenas objetos. Eram provas. Prova de que eu existia como uma pessoa completa antes de Spencer.
Prova de que eu era realizada, respeitada e valorizada pela minha mente e não apenas pela minha obediência. Coloquei várias caixas no carro, incluindo o laptop e uma sacola de roupas contendo meu terno favorito, um Saint Laurent preto que me fazia sentir invencível. Enquanto dirigia para casa na escuridão que antecedeu o amanhecer, pensei nas descobertas da noite, na traição financeira de Spencer, na parceria preservada de Verônica, na esperança paciente da minha mãe. Cada revelação era um fio condutor, e juntos eles se entrelaçavam em algo que parecia uma corda, ou talvez uma escada. Em casa, escondi tudo no armário do quarto de hóspedes atrás de casacos de inverno que nunca usamos. Spencer ainda roncava, alheio à minha ausência, às minhas descobertas. A mulher que se recompunha silenciosamente nas margens de sua vida cuidadosamente controlada. Voltei para a cama ao lado dele, com o corpo frio do ar noturno, mas a mente ardendo de possibilidades. Ele se mexeu um pouco, estendendo o braço para mim por hábito, puxando-me contra si num abraço possessivo mesmo dormindo. Fiquei ali deitada, sentindo o peso do seu braço como uma algema, e comecei a planejar. Amanhã chegou com o despertador do Spencer tocando às 6h30, e sua mão se estendeu sobre a cama para confirmar que eu ainda estava lá antes de se levantar para tomar banho. Fiquei imóvel por mais um instante, ouvindo os sons familiares de sua rotina, e então saí da cama para preparar seu café da manhã. Meus movimentos eram automáticos. 2 ovos mexidos, torrada integral, suco de laranja fresco. Mas minha mente estava em outro lugar, calculando as horas até a minha reunião das 10h. Eu tinha dito ao Spencer que ia cortar o cabelo. Ele assentiu distraidamente, já olhando os relatórios de mercado no celular, e me entregou o cartão de crédito. Não enlouqueça, ele me disse, seu aviso padrão sempre que eu gastava dinheiro, mesmo em coisas que ele exigia que eu mantivesse. A cafeteria onde conheci Sandra Harrison foi escolhida propositalmente. A 20 minutos do escritório de Spencer, em um bairro que ele jamais visitaria. Sandra parecia exatamente a mesma de 3 anos atrás, quando economizei $2 milhões para sua empresa com um plano de reestruturação. Seus olhos se arregalaram ao me ver, depois se suavizaram com algo entre pena e alívio. Melanie Thorne, disse ela, usando meu nome de solteira deliberadamente. Eu me perguntava se algum dia haveria novamente. Sentamos em uma mesa de canto longe das janelas. Envolvi minha xícara de café com as mãos, sentindo seu calor me ancorar naquele momento, naquela escolha. Estou pensando em voltar a ser consultora, disse eu, cautelosamente, observando sua reação. Sandra se recostou, me observando. Considerando ou decidindo? Testando as águas. Ela mexeu o café lentamente, parecendo pesar as palavras. Seu marido me abordou ano passado. Você sabia? Ele tentou me apresentar os serviços da empresa dele, disse que poderia oferecer preços melhores do que os dos nossos consultores atuais. Minha expressão permaneceu neutra, mas por dentro algo se apertou. Eu não sabia. Ele era. Sandra fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Despreparado, arrogante. Ele realmente me disse que empresas administradas por mulheres como a minha precisavam de pensamento estratégico masculino para realmente dar certo. Mandei que ele saísse depois de 20 minutos. O café de repente ficou amargo. Spencer nunca mencionou ter abordado Sandra, nunca mencionou a rejeição, mas isso explicava sua irritabilidade crescente na primavera anterior, seus comentários ásperos sobre as contratações de executivas para fins de diversidade. Ele não sabia da nossa história, continuou Sandra. Não sabia que você tinha reestruturado toda a minha operação. Quando mencionei seu nome, ele riu e disse que você estava brincando de negócios antes de conhecê-lo. Coloquei minha xícara na mesa com cuidado, controlando o tremor nas mãos. Entendo. Sandra estendeu o braço sobre a mesa, seus dedos tocando os meus brevemente. Sua mente estratégica salvou minha empresa, Melanie. Se você realmente voltar, tenho 3 projetos esperando. Dinheiro de verdade, desafios de verdade. Interessada? Sim, eu disse a palavra escapando antes que eu pudesse pensar 2 vezes. Depois de deixar Sandra, dirigi até um pequeno distrito comercial em Riverside, onde havia alugado um modesto escritório sob a responsabilidade da M. Thorne Consulting. O espaço era simples. Uma sala com uma mesa, 2 cadeiras e uma janela com vista para uma rua tranquila. Nada parecido com o escritório de canto com paredes de vidro que eu ocupava, mas era meu ponto. Passei 1 hora configurando o essencial. Um laptop novo comprado com meus fundos ocultos. Cartões de visita com meu nome em relevo. Uma única orquídea na mesa, roxa e desafiadora. Abri contas bancárias em 3 instituições diferentes, transferindo cuidadosamente dinheiro do meu fundo fiduciário.
conquistando a independência financeira aos poucos. Ao meio-dia, eu estava de volta em casa preparando o almoço preferido do Spencer para quando ele ocasionalmente trabalhava em casa. Sanduíche de peru sem maionese com alface à parte porque ele não gostava que ficasse encharcado. Eu estava colocando no prato quando meu telefone tocou. Eleanor Blackwell. Meline, querida, você está livre para almoçar amanhã? Tem um lugar novo em Westmont. Estou louca para experimentar. Eleanor nunca me convidou para lugar nenhum sem Spencer. Meu instinto foi recusar, mas algo em seu tom de voz me fez hesitar. Claro, que horas? No dia seguinte, Eleanor já estava sentada quando cheguei. Uma taça de vinho pela metade, apesar de ser quase meio-dia. Ela parecia diferente sem garré ao lado. Menor, mais humana, menos como um acessório perfeitamente posicionado. Preciso te contar uma coisa, ela disse sem rodeios quando me sentei. Sobre o Spencer. Endireitei a coluna, mas mantive a voz calma. 2 anos atrás, na festa de Natal da empresa, eu o vi com a secretária no vestiário. Eles não estavam. Bem, eles não estavam discutindo relatórios trimestrais. Ela tomou outro gole de vinho. Imaginei que você soubesse. Do jeito que você sempre sorri apesar de tudo, pensei que você tivesse um daqueles arranjos. Sabe onde as esposas fazem vista grossa por causa do estilo de vida? A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Kelly, 23 anos, Kelly, formada em contabilidade e com um riso nervoso. Eu a havia ensinado sobre as preferências de café de Spencer, seu sistema de arquivamento, sua agenda de reuniões. Ela me enviou um cartão de agradecimento. Eu não sabia, eu disse baixinho. O rosto de Eleanor se contraiu ligeiramente. Querida, me desculpe. Eu pensei. Garrett diz que todas as esposas sabem e fingem que não sabem. Aparentemente é o procedimento padrão da empresa. Procedimento padrão. A infidelidade do meu marido era um procedimento padrão. Por que você está me contando agora? Perguntei. Eleanor fez sinal para pedir outro vinho. Porque semana passada no seu jantar, quando ele contou aquela história horrível sobre você perseguindo, eu vi seu rosto. Vi de verdade. E reconheci algo que vejo no meu próprio espelho todas as manhãs. Ficamos em silêncio por um momento. 2 mulheres presas em gaiolas semelhantes. O reconhecimento passou entre nós como um aperto de mão secreto. 3 dias depois, sentei-me no escritório de Patricia Kemp, um espaço modesto em um shopping a 40 minutos de casa. Patrícia não era o que eu esperava. Nada de terno formal, nada de mesa intimidadora. Ela usava um cardigan simples e tinha olhos gentis que já tinham visto muitas mulheres na minha situação. Conte-me sobre sua situação, ela disse simplesmente. Expliquei tudo. O fundo fiduciário oculto, a sociedade comercial que Verônica havia preservado, as transferências financeiras sistemáticas que Spencer havia feito, seu caso, a degradação emocional. Patrícia tomava notas com uma caligrafia caprichada, concordando ocasionalmente. Preciso te contar uma coisa, ela disse quando terminei. Este não é o primeiro casamento do Spencer. Fiquei sem fôlego. Ele já estava noivo há 8 anos. Terminou com um acordo selado, o que geralmente significa que o dinheiro mudou de mãos para manter os detalhes em sigilo. Fiz algumas verificações. O nome da mulher era Raquel Morrison. Ela agora mora em Seattle e administra uma empresa de marketing de sucesso. Patrícia pegou uma pasta. Entrei em contato com ela discretamente. Ela não podia dizer muita coisa devido aos termos do acordo, mas disse uma coisa: diga a ela para documentar tudo e ir embora antes que ele a destrua completamente. As palavras pairavam no ar entre nós. Eu não era a primeira mulher que Spencer tentava reduzir a nada. Eu era apenas a atual. Patrícia se inclinou para a frente. Meline, entre seu fundo fiduciário, sua sociedade comercial e o que podemos provar sobre as fraudes financeiras dele, você tem um poder considerável aqui, mais do que imagina. A questão é, o que você quer? O que eu queria? Pela primeira vez em anos, tive o luxo de me fazer essa pergunta. Quero ser livre, eu disse. E quero que ele saiba que eu nunca fui o que ele pensava que eu era. Patrícia então sorriu com uma expressão afiada e compreensiva. Então vamos fazer isso acontecer. Saí do consultório dela com um plano se formando, as peças se encaixando como um quebra-cabeça que eu vinha montando sem perceber. Em casa, naquela noite, preparei o jantar favorito do Spencer, coque ao vão com legumes assados, e o ouvi reclamar de uma cliente que ousara questionar seu bom senso. Algumas pessoas simplesmente não sabem o seu lugar, disse ele, cortando o frango com força desnecessária. Não, concordei, enchendo sua taça de vinho. Com certeza não. Spencer pousou o garfo com força deliberada, o som agudo contra o prato de porcelana.
Ele encarou o salmão que eu havia preparado, sua expressão mudando de irritação para desgosto. Está cozido demais, anunciou, empurrando o prato. Quantas vezes eu já te disse? O salmão deve ficar rosado no centro. Isso é culinária básica, Meline. Até uma criança conseguiria. Olhei para o peixe perfeitamente cozido, com o interior no exato tom de coral que meu instrutor de culinária no Le Cordon Bleu teria elogiado. Mas mencionar meu treinamento só pioraria o humor dele, que vinha piorando há semanas desde que seu último negócio fracassou. Vou fazer outra coisa para você, ofereci, já me levantando. Não se incomode. Vou pegar alguma coisa no clube. Ele se levantou, ajeitando a gravata com movimentos bruscos. Talvez eles consigam fazer uma refeição simples sem estragar tudo. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha à mesa de jantar, olhando para os pratos abandonados. O salmão estava perfeito. Nós dois sabíamos disso. Mas a perfeição havia se tornado mais uma arma em seu arsenal. Algo a ser negado a mim, mesmo com as evidências bem à sua frente. Na manhã seguinte, Spencer me encontrou lendo na sala de estar uma nova biografia de Katharine Graham que eu havia pegado na biblioteca. Escolha pretensiosa, comentou ele mal olhando para a capa. Você sabia que ela dirigia o Washington Post? Isso exige muita perspicácia e formação acadêmica para negócios. Um pouco ambicioso para alguém que nunca terminou a faculdade, não acha? Fechei o livro com cuidado, meus 3 diplomas queimando como brasas escondidas no meu peito. Só estou interessada em mulheres bem-sucedidas, respondi suavemente. Mulheres de sucesso, repetiu ele com uma risada nada calorosa. Certo. Bem, quando você realmente realizar algo que vale a pena ler, me avise. Ultimamente, ele saía mais cedo para o trabalho e voltava mais tarde. Suas roupas às vezes carregavam um perfume desconhecido. Não o aroma floral e nervoso de Kelly, mas algo mais caro, mais deliberado. Eu tinha parado de perguntar sobre suas noites. Suas mentiras haviam se tornado preguiçosas, descuidadas, como se ele não acreditasse mais que eu valia o esforço de uma mentira decente. Naquela tarde de quinta-feira, eu estava arrumando flores no hall de entrada quando a campainha tocou. Pelo olho mágico vi uma figura familiar que eu não esperava. Minha mãe Ellen, parada com uma pequena mala e uma expressão de preocupação determinada. Abri a porta devagar, como se ela fosse evaporar. Mãe, eu dirigi direto, ela disse simplesmente. 6 horas. Eu tive um pressentimento. Ficamos ali por um momento. 2 mulheres separadas por 2 anos de silêncio orquestrado por Spencer. Então ela se aproximou e me puxou para um abraço que cheirava a lavanda e pão caseiro. O aroma da vida que eu tinha antes de Spencer me convenceu de que era provinciana e constrangedora. Preparei chá enquanto ela se acomodava no balcão da cozinha. Seus olhos atentos observavam cada detalhe. As superfícies impecáveis, a ausência de fotos pessoais, a maneira como eu me movimentava pelo espaço como um convidado, com cuidado para não perturbar nada. Você parece magro, ela disse finalmente, e cansado, mas, acima de tudo, parece vazio. As lágrimas vieram de repente e silenciosamente, escorrendo pelo meu rosto enquanto eu permanecia paralisada com a chaleira na mão. Mamãe se levantou e gentilmente a pegou de mim, colocando-a de lado. Ah, querida, disse ela suavemente. O que ele fez com você? Ficamos sentados na sala por 1 hora, minha mãe ouvindo as palavras fluírem. Não tudo, nem as piores partes, mas o suficiente. Ela não interrompeu, não julgou, apenas segurou minha mão enquanto eu falava. Por fim, ela falou. Deixei seu quarto exatamente como você o deixou. Sua escrivaninha antiga, seus livros, tudo. Quando você estiver pronta para deixá-lo, minha porta estará aberta. Sem perguntas, sem prazo, apenas aberta. Mãe, você não precisa decidir nada agora, disse ela com firmeza. Só saiba que você tem um lugar para ir, alguém que se lembre de quem você realmente é. Ela foi embora antes que Spencer retornasse, mas sua presença permaneceu como uma promessa. 2 dias depois, eu estava na academia, controlando minha frustração na máquina elíptica quando Kelly apareceu ao meu lado. A secretária de Spencer parecia nervosa, olhando ao redor como se ele pudesse se materializar por trás dos aparelhos de musculação. Senhora Whitfield, ela começou, mas parou. Meline, preciso lhe contar uma coisa. Diminui o passo, observando-a. Ela torcia as mãos, seu gesto nervoso habitual amplificado. É sobre o Sr. Whitfield. Spencer. Eu queria dizer algo há meses, mas estava com medo de perder meu emprego. E ele? Mantive a voz neutra, embora meu pulso estivesse acelerado. Ele está te sabotando, ela desabafou. Eu ouvi em ligações dizendo às pessoas que você é instável, que tem problemas de saúde mental, que não é confiável. Ele recusou 3 propostas de emprego para você só no mês passado.
pessoas ligando sobre vagas de consultoria. Ele disse que você não estava interessada, que não aguentaria a pressão. O som da academia se transformou em ruído branco. Ele está atendendo minhas ligações. Kelly assentiu infeliz. Ele fez com que redirecionassem seus e-mails profissionais para a conta dele. Eu ouvi apagar um convite para você palestrar em uma conferência da Women Business. Ele riu da situação. Disse alguém ao telefone: ela não é nada sem mim, e eu garanto que continue assim. Minhas mãos agarraram as alças elípticas até meus dedos ficarem brancos. Quanto tempo? Pelo menos 1 ano, talvez mais. Sinto muito. Eu deveria ter dito algo antes, mas não sabia como, e ele é tão controlador. E obrigada por me contar, consegui dizer, minha voz soando distante, até mesmo para meus próprios ouvidos. Kelly se remexeu, desconfortável. Tem mais. Ele anda dizendo para o pessoal da empresa que você está tendo um colapso, montando uma narrativa para o caso de você tentar sair, para garantir que ninguém acredite em você ou te contrate. Depois que Kelly foi embora, sentei-me no meu carro na garagem com o motor desligado, tentando processar a amplitude do que eu tinha acabado de descobrir. Aquilo estava além do controle, além da diminuição. Era uma destruição sistemática. Ele estava desmantelando ativamente o meu futuro enquanto eu preparava o jantar dele e organizava a vida dele. Naquela noite, acessei o computador de casa enquanto Spencer tomava banho. Usando as habilidades de um curso de programação que fiz anos atrás, encontrei as regras de encaminhamento de e-mail que ele havia criado. Lá estavam elas. Dezenas de mensagens redirecionadas, ofertas de emprego, compromissos de palestras, ex-clientes tentando se reconectar, tudo encaminhado para a conta de Spencer e excluído. Um e-mail de um CEO da Fortune 500 que aconselhei certa vez foi particularmente doloroso. Meline, estou tentando falar com você há meses. Temos uma vaga sênior em estratégia que seria perfeita para você. Por favor, me ligue. Datado de 6 meses atrás. Apagado no mesmo dia. Documentei tudo, tirando prints de tela e encaminhando cópias para minha nova conta privada. A traição se instalou como gelo no meu peito. Não uma raiva ardente, mas uma clareza fria e cristalina. Ele não tinha apenas me menosprezado. Ele havia trabalhado ativamente para destruir qualquer possibilidade da minha independência, criando uma prisão enquanto me dizia que eu era livre para sair a qualquer momento. O chuveiro desligou no andar de cima. Fechei tudo rapidamente, retornando a tela para sua planilha de análise de mercado. Quando Spencer desceu, eu estava na cozinha preparando seu café da noite exatamente como ele gostava. Você parece tensa, ele observou, aceitando a xícara sem agradecer. Só estou cansado, respondi, observando tomar o café que eu tinha feito perfeitamente, sabendo que ele iria encontrar defeitos nele de qualquer maneira. Talvez você devesse tomar alguma coisa por isso, sugeriu ele. Você tem parecido instável ultimamente. Emocional. Tenho me preocupado com seu estado mental. Lá estava a narrativa que Kelly havia me alertado sobre ser testada na nossa própria cozinha. Dei o sorriso vazio que eu havia aperfeiçoado. Você provavelmente tem razão, concordei. Eu deveria cuidar melhor de mim. Spencer se acomodou em sua poltrona de couro com seu uísque escocês da noite, mexendo no celular enquanto eu limpava os pratos do jantar. Sua autossatisfação enchia o ambiente como uma colônia, densa e sufocante. Fui silenciosamente até a cozinha e, em seguida, me esgueirei para a pequena despensa onde havia escondido meu novo celular. Um que ele nem sabia que existia, comprado com dinheiro das minhas contas ocultas. Durante a última semana, eu vinha construindo algo que Spencer jamais suspeitaria que eu fosse capaz de criar. Um portfólio abrangente de evidências. O telefone continha tudo. Capturas de tela de suas transferências financeiras mostrando o roubo sistemático de nossas contas conjuntas. Gravações de áudio de suas humilhações diárias capturadas pelo aplicativo de gravação de voz que eu ativava todas as manhãs antes de ele acordar. Nosso estado era de consentimento de uma única parte para gravações, um detalhe que eu havia confirmado com Patrícia. Cada comentário cruel, cada mentira sobre minha educação. Cada momento em que ele me menosprezou estavam agora preservados em âmbar digital. Eu também havia reunido depoimentos por escrito. Sandra Harrison havia prestado uma declaração formal sobre o fracasso da proposta de Spencer e seus comentários desdenhosos sobre minha perspicácia empresarial. Kelly havia me encaminhado secretamente cópias dos e-mails que Spencer havia interceptado e apagado.
Até Eleanor concordou em confirmar o que sabia sobre os casos amorosos dele, embora tenha me avisado que só poderia ir até certo ponto sem arriscar a carreira de Garret. A galeria de fotos continha imagens dos meus documentos reais, meus diplomas, meus extratos de fundos fiduciários, os documentos de sociedade da empresa da Verônica. Cada prova estava armazenada em 3 serviços de nuvem diferentes, em contas que Spencer jamais pensaria em procurar. Eu tinha aprendido com a própria mentira dele. Sempre tenha contingências. A manhã seguinte era quinta-feira, dia de clube de campo. Vesti-me com esmero com o vestido coral que Spencer aprovava, aquele que me fazia parecer apropriadamente feminina sem se esforçar demais, como ele dizia. O salão de jantar do clube fervilhava com sua mistura habitual de fofocas de negócios e escândalos pessoais. Assunto corrente entre os ricos e entediados. Sentei-me à mesa com Margaret Whitman e Jennifer Cross, 2 mulheres cujo talento para disseminar informações superava em muito suas habilidades no tênis. Elas já estavam com 2 mimosas quando cheguei, e suas vozes carregavam aquele tom peculiar que precede fofocas valiosas. Como está o Spencer? Perguntou Margaret, com um olhar penetrante apesar do tom casual. Garret mencionou que ele tem estado sob pressão ultimamente. Suspirei, deixando a preocupação transparecer em meu rosto. Ele anda esquecendo coisas, principalmente pequenas coisas, mas isso me preocupa. Ontem, ele insistiu que nos conhecemos quando estava em Harvard, mas Spencer foi para a Universidade Estadual. E na semana passada ele disse aos clientes: eu nunca terminei a faculdade, mesmo tendo meu MBA na Wharton. Acho que o estresse está afetando a memória dele. Jennifer se inclinou. Seu interesse atingiu o ápice. Problemas de memória na idade dele. O médico disse que o estresse pode fazer isso, eu disse, baixando a voz de forma conspiratória. Ele também anda confuso com as nossas finanças. Transferindo dinheiro sem se lembrar do porquê. Encontrei transferências que ele não conseguia explicar. Estou tentando apoiá-lo, mas é assustador. Margaret tocou minha mão com compaixão. Coitadinho. Deve ser tão difícil vê-lo lutar. Em poucas horas, eu sabia que a história se espalharia pelas redes deles. Cada versão acrescentava seus próprios detalhes. A reputação de Spencer por sua precisão aguçada criaria rachaduras, e a dúvida se infiltraria como água no calcário. Naquela tarde, meu telefone vibrou com uma ligação da Verônica. Atendi no meu carro, estacionado em um mirante a 20 minutos de casa. É oficial, disse ela sem rodeios. Reintegração total como sócia sênior, 40% de participação conforme estrutura original e um escritório de canto me esperando. Mas aqui está a parte interessante. Tenho pesquisado. Lembra da Morrison Industries, do Hartley Group, da Pembroke Financial e das propostas fracassadas da Spencer no ano passado? Exatamente. Tive conversas informais com os 3. Eles estão interessados em trabalhar com alguém que entenda onde as estratégias de Spencer deram errado. Alguém que possa oferecer uma abordagem corretiva. Meu coração acelerou. Você quer atingir os fracassos dele. Quer oferecer soluções melhores para empresas que já perceberam as limitações dele. Não é algo pessoal, é algo profissional. O fato de também ser justiça poética é apenas um bônus. Ela descreveu a proposta. Eu lideraria uma nova divisão projetada especificamente para captar clientes insatisfeitos com empresas tradicionais como a de Spencer. Meu conhecimento privilegiado dos métodos dele, combinado com minha própria expertise estratégica, nos daria uma vantagem significativa. Quando? Perguntei. Quando você estiver pronta. Mas Meline, a Morrison Industries quer se encontrar com você na semana que vem. O CEO deles, James Morrison, pediu especificamente para falar com você. Aparentemente, Sandra Harrison te elogiou em uma conferência no mês passado. Depois da ligação, dirigi até a Nordstrom, no shopping de luxo a 40 minutos de distância, onde Spencer nunca fazia compras. Na seção de estilistas, encontrei um vestido preto Oscar de la Renta que custou US cifrão 12.000. Os olhos da vendedora se arregalaram quando mostrei meu cartão de crédito particular, aquele vinculado ao meu fundo fiduciário. Ocasião especial. Ela perguntou enquanto processava o pagamento. Pode-se dizer que sim. Em casa, pendurei o vestido no fundo do meu armário, atrás de casacos velhos que Spencer nunca notou. Depois fiquei em frente ao espelho do quarto, praticando não me arrumando ou conferindo minha aparência, mas ensaiando as palavras que diria na festa de gala da empresa dele na semana seguinte. Agradeço a todos pela calorosa recepção. Tenho o prazer de anunciar a reabertura da Tor Consulting em parceria com a Team Strategies. Já conquistamos 3 grandes clientes, incluindo a Morrison Industries. Refinei cada frase, calibrei meu tom.
Profissional confiante, a voz de uma mulher que nunca fora diminuída. A voz que Spencer passará 7 anos tentando apagar. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Patricia Kemp. Documentos prontos para citação. Oficiante aguardando seu sinal. Tudo convergia para um único ponto, como a luz através de uma lente. A gala seria em 5 dias. Spencer receberia seu prêmio por conquistas em parceria, o reconhecimento que almejava há anos. Ele subiria ao pódio, recebendo aplausos, provavelmente contando mais uma história humilhante sobre sua dedicada esposa. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, quando ele me chamasse de sua conquista, eu mostraria a todos exatamente qual conquista estava prestes a ser desmantelada. Preparei o jantar naquela noite com um cuidado incomum. Cada prato perfeito, cada detalhe exatamente como Spencer preferia. Ele chegou em casa tarde, mal reconhecendo o esforço, absorto em se preparar para seu momento de triunfo. A festa é na terça-feira, ele me lembrou desnecessariamente. Use algo apropriado. Nada muito chamativo. Você sabe como às vezes se deixa levar. Claro, respondi, pensando no vestido de $12.000 escondido no nosso armário. Eu sei exatamente o que vestir. Ele assentiu, satisfeito com a minha concordância, e voltou ao celular. Observei-o por um instante. Aquele homem que tentará sistematicamente me apagar, que construíra sua confiança com base na minha diminuição. Ele não tinha ideia de que o chão sob seus pés já havia se deslocado, que os muros de sua narrativa cuidadosamente construída estavam prestes a ruir. Terça-feira não poderia chegar mais cedo. A terça-feira chegou com um calor fora de época, daqueles que fazem as flores desabrocharem cedo demais e deixam todo mundo um pouco desequilibrado. Passei a manhã no meu escritório de verdade, revisando o contrato da Morrison Industries uma última vez, enquanto Spencer acreditava que eu estava no spa me preparando para sua grande noite. Percebi a ironia de que ele havia me dado dinheiro extra para cabelo e maquiagem, financiando, sem saber, a transformação que encerraria sua narrativa cuidadosamente construída. O salão de baile do Fairmont Hotel brilhava com um tipo de elegância discreta que sussurrava dinheiro em vez de alardeá-lo. Cheguei separada de Spencer, alegando que uma manicure havia se atrasado. Na verdade, eu precisava daqueles minutos extras para acalmar minha respiração, para praticar meu sorriso mais uma vez no espelho do carro, para me lembrar de que, depois daquela noite, eu nunca mais precisaria praticar aquele sorriso em particular. O coquetel já estava a todo vapor quando entrei, o vestido preto Oscar de la Renta se movendo como uma sombra líquida ao meu redor. Várias cabeças se viraram. Não os olhares educados e desdenhosos que eu costumava receber como acessório de Spencer, mas olhares de relance genuínos. O vestido era uma declaração, e todos naquele salão falavam a linguagem das declarações caras. Spencer estava perto do bar, cercado por seu círculo habitual, gesticulando amplamente enquanto contava uma história que fez Garrett rir. Ele ainda não tinha me notado. Perfeito. Comecei com Margaret Whitman, que estava com um grupo de esposas de sócios perto das mesas de leilão silencioso. Meline, meu Deus, que vestido! Ela sussurrou, seus olhos examinando o vestido de grife com óbvia inveja. Obrigada, eu disse, aceitando uma taça de champanhe de um garçom que passava. Spencer não sabe que eu comprei. Ele anda tão confuso ultimamente com as nossas finanças. Eu não queria preocupá-lo ainda mais. Ele ainda está com problemas de memória? Jennifer Cross apareceu ao meu lado, atraída pelo cheiro do drama que se desenrolava. Suspirei, deixando a preocupação transparecer em meu rosto. Está piorando. Ontem à noite, ele contou ao David da contabilidade, que eu era a secretária dele antes de nos casarmos. A secretária dele? Dá para imaginar? Eu prestava consultoria para empresas da Fortune 500 quando nos conhecemos, mas ele parece ter reescrito completamente a história. As mulheres trocaram olhares, do tipo que precedem longas ligações telefônicas e conversas durante o almoço. Caminhei pela sala estrategicamente, parando em seguida no grupo de James Harrison. O sócio sênior de Spencer estava com vários membros do conselho, cujas esposas rondavam a discussão de negócios. James, disse-eu calorosamente, estendendo a mão. Ele pegou, com uma expressão confusa, mas educada. Meline, você está diferente esta noite. Obrigada. Eu queria estar no meu melhor para o grande momento do Spencer. Fiz uma pausa e acrescentei com uma casualidade calculada, embora eu me preocupe com ele. Ele tem estado sob muita pressão. Ele te contou que está chamando meu programa de MBA de curso de hobby? A Wharton pode ficar decepcionada ao ouvir sua pós-graduação ser descrita dessa forma. James ergueu as sobrancelhas. Você estudou em Wharton? Turma de 2014, formada summa cum laude.
Sorri suavemente, mas Spencer prefere esquecer isso. Ele anda dizendo às pessoas que eu nunca terminei a faculdade. O estresse realmente afetou a memória dele. Deixei James processando a informação e encontrei Eleanor Blackwell perto das janelas. Ela me observou me aproximando com algo parecido com expectativa nos olhos. Você está mesmo conseguindo, disse ela baixinho. Fazendo o que? Perguntei, embora nós dois soubéssemos. Seja lá o que for que você está prestes a fazer, você está radiante com isso. Ela tocou meu braço brevemente. Que bom! O sino do jantar tocou e nos dirigimos às nossas mesas. Spencer finalmente me notou quando me aproximei, arregalando os olhos para o vestido antes de sua expressão mudar para irritação. O que você está vestindo? Sibilou ele baixinho. Esse não é o vestido que combinamos. Achei que você ia gostar, respondi calmamente, sentando-me. Afinal, é uma ocasião especial. O jantar prosseguiu no seu ritmo habitual de discursos e aplausos educados. Spencer não parava de me lançar olhares, visivelmente incomodado com a minha aparência, com a forma como os outros homens me olhavam, com algo na atmosfera que ele não conseguia identificar. Finalmente chegou o momento. O CEO se levantou para anunciar o prêmio de parceria. Spencer ajeitou a gravata, o rosto assumindo a expressão de humilde surpresa que havia ensaiado diante do espelho do banheiro. O homenageado deste ano demonstrou dedicação excepcional aos valores da nossa empresa, leu o CEO em seus cartões. Spencer Whitfield demonstrou consistentemente o que significa ser um líder em nossa organização. Spencer se levantou sob aplausos estrondosos e caminhou até o palco com passos cadenciados. Ele aceitou o prêmio de cristal, erguendo-o para refletir a luz antes de se aproximar do microfone. Muito obrigado a todos por esta honra incrível, começou ele, com a voz carregada daquele tom peculiar de falsa modéstia que ele havia aperfeiçoado. Eu não teria conseguido nada disso sem o apoio, principalmente da minha esposa, Meline. Ele me encontrou na multidão e gesticulou para que eu me levantasse. Ela tem sido minha maior apoiadora, me acompanhando em cada passo do caminho. Costumo brincar que sou a maior conquista dela. Levantei-me lentamente, a atenção da sala se voltando para mim como um holofote. Na verdade, Spencer, eu disse, minha voz ecoando claramente pelo salão silencioso. Tenho um anúncio a fazer. O silêncio se aprofundou, tornou-se elétrico. O sorriso de Spencer congelou em seu rosto. Tenho o prazer de anunciar que a Tor Consulting está reabrindo. Deixei isso para lá antes de continuar. Na verdade, tenho administrado a empresa com sucesso há um mês. Já conquistamos 3 grandes clientes, incluindo a Morrison Industries, o Hartley Group e a Pembroke Financial. Suspiros percorreram a sala. Todas aquelas empresas haviam rejeitado as propostas de Spencer. O rosto de Spencer empalideceu. Meline, o que você... Ah, e aquela história encantadora que você adora contar sobre como nos conhecemos, continuei, com a voz firme como aço. Deixe-me compartilhar a versão real. Você me perseguiu por 6 meses depois que fiz uma apresentação que seu CEO chamou de revolucionária. Você mandava flores para o meu escritório todos os dias. Você me implorou por café 43 vezes. Eu tenho os e-mails. Você me chamou de a mulher mais inteligente que já conheceu. É uma pena que você tenha esquecido que aquela mulher existia no momento em que você achou que era sua. O salão de baile se tornou um lugar de respiração suspensa. Spencer ficou paralisado no pódio, com o prêmio pendurado frouxamente em sua mão. Não vou mais me intrometer na sua comemoração, eu disse, pegando minha bolsa. Parabéns pela sua conquista, Spencer. Tenho certeza de que ela lhe fará companhia. Caminhei em direção à saída com passos medidos, meus saltos batendo no chão de mármore em silêncio absoluto. Ao passar pela mesa deles, Kelly murmurou, obrigada, com lágrimas nos olhos. James Harrison assentiu com o que parecia respeito, possivelmente admiração. Eleanor Blackwell começou a bater palmas, sozinha a princípio, depois acompanhada por uma pessoa, depois por outra, até que aplausos esparsos me seguiram até a porta.